Olá, nós estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Ecovoz para discutir temas de sustentabilidade que interessam ao funcionalismo público e à sociedade em geral. Hoje nós estamos trazendo um assunto que dá maior importância para a vida da gente, de todos nós, que é a questão dos resíduos. É popularmente conhecido como lixo. Nós, os seres humanos, nós vamos na natureza, buscamos os recursos naturais que o planeta tem, recursos sólidos, líquidos, gasosos, processamos esses recursos e o produto final é aquilo que a gente usa no nosso consumo do dia a dia. E depois, o que sobra desse consumo, que é exatamente os resíduos, a gente tem então que dar um destino. E a humanidade não tem feito a lição de casa nesse destino. Então nós temos entupido o planeta Terra com resíduos produto do nosso consumo. Para discutir esse assunto, nós trouxemos aqui hoje uma sumidade, um especialista, né? Uma pessoa que conhece isso, dedicado há muitos anos ao estudo dessa questão dos resíduos, e é um advogado ambientalista, uma pessoa conhecida que milita no assunto há muito tempo, conhece o que faz, é consultor da ONU, ele tem um currículo enorme. Eu não vou aqui declinar o currículo dele porque a gente ficaria o programa todo falando disso, que é o Dr. Fabrício Soler. Tudo bem, professor Soler? Ótimo, Nataline. Queria aqui primeiro dizer que é um privilégio estar aqui, né? Reencontrá-lo aqui nesta oportunidade. Você sabe, já falei isso em inúmeras oportunidades, sou admirador do trabalho que você fez no interesse público, não só do paulistano e da paulistana, né, mas da sociedade em geral. Então, para estar aqui hoje, para mim, venho com muito orgulho aqui para bater esse papo contigo, falar um pouco do resíduo, popularmente lixo, como você trouxe também a questão do consumo, trazer um pouco da fotografia de como esse tema anda e os desafios que nós temos pela frente. Muito bom. Eu queria só, antes de deixar falar e fazer as perguntas, eu queria dizer que eu tive, da sua parte, uma colaboração enorme enquanto eu estive vereador de São Paulo, por 5 mandatos. Você foi um assessor, um consultor, um amigo que me ajudou a programar, a implementar as políticas públicas de resíduos que eu fiz quando estava na Câmara Municipal. E é importante dizer que você nunca me cobrou um centavo, era pro bônus, era um trabalho enorme. Por exemplo, a lei de logística reversa que nós construímos na Câmara, aprovamos, depois teve problema de vetos com a prefeitura, mas nós fizemos o trabalho, foi você que construiu comigo, uma equipe grande. Então a gente é muito grato, não só eu, como a cidade, a colaboração que você deu sem nenhum interesse outro, enquanto eu estava na Câmara como vereador. Então eu queria fazer esse registro aqui, antes da gente começar a conversar. E eu queria, então, Fabrício, dividir a nossa conversa em 3 partes. Primeiro, é a questão da produção dos resíduos, como é que é feito isso, por que existe, onde é que a gente busca, enfim. Porque o lixo vem de algum lugar, né? Sim. E aí eu queria que você desse um toque. Depois, como que nós estamos tratando o assunto, como que a humanidade, e nós aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, esse programa vai para o funcionalismo público do estado, que é uma parte interessada, como que nós estamos tratando. E, em terceiro lugar, o que deveria ser feito para a gente dar uma resposta inteligente, moderna e correta para a questão dos resíduos. Então, dividindo as 3 perguntas, você pode começar a falar, se você tem o que falar. Vamos lá, vou trazer algumas informações e a gente vai dialogando sobre as diferentes abordagens. Primeira questão da geração. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Hoje se estima que cada um de nós aqui gera por dia 1 quilo de resíduo. 1 quilo dia, né? Mais ou menos. Então você imagina, a gente está consumindo alimento, bebida, comprando, seja roupa, têxtil, seja lá no dia a dia das nossas atividades. Neste plano, nós estamos gerando 1 quilo cada um. Isso é o mundo ou é o Brasil? Essa é a média Brasil. Depende, tem uma análise
Nataline, que países mais desenvolvidos, quanto mais rico, mais gera. Então, mesmo no Brasil, quando você olha, o Sudeste tem uma geração maior que a do Norte e a do Nordeste. Então, a população gera mais, por consequência, porque consome mais. Então, nós temos uma geração desenfreada. Estamos numa sociedade de consumo, como você muito bem colocou. E nós temos um grande desafio, olhando Brasil, e depois eu faço o recorte de São Paulo, que são os lixões. Eu acho que isso é importante aqui para o pessoal que está acompanhando aqui, né, o nosso podcast, que é o seguinte: a gente diferenciar uma coisa da outra. O lixão, para que todos tenham clareza, é aquele buraco, aquela vala, buraco, onde vai tudo que a gente gera nas nossas casas, nas nossas residências, vai lá e é colocado sem nenhum tipo de proteção, de controle. É onde junta, onde tem animais, vetores, contamina água, contamina solo. Infelizmente, é algo que já deveria ter sumido do território brasileiro, pelo menos aí uns 20, 30 anos. Mas não é a realidade. Hoje o Brasil, com seus 5.570 municípios aproximadamente, 2.500 ainda encaminham tudo que a gente gera no território para lixões. E isso tem diminuído a cada dia? Vem, acho que nos últimos 4, 5 anos vem diminuindo. Não numa velocidade desejada, necessária, mas vem diminuindo. Do outro lado você tem, então, de um lado o lixão proibido, que não pode mandar, mas mesmo assim recebe o material de 2.500 cidades. Do outro lado você tem os aterros sanitários, que são obras de engenharia, licenciadas pelo órgão ambiental, com sistemas de controle para evitar que o resíduo contamine o solo, a água. Não tem catação, não tem ser humano nesse ambiente. Já no lixão, infelizmente, tem, né, das pessoas que vivem desse ambiente, da catação de material, às vezes inclusive alimentos nos lixões. Então, é uma realidade dura que infelizmente a gente tem ainda no Brasil, dos lixões, sendo desejável num primeiro momento aterro sanitário. Mas pode... Uma pergunta para você. O estado de São Paulo ainda tem cidade que tem lixão? Ainda tem lixão. Pasme, São Paulo, o estado de São Paulo ainda tem lixão. A locomotiva do país, o estado, talvez aí o mais desenvolvido em termos de indústria, arrecadação, ainda tem lixões. Então, infelizmente. E esse ponto tem que ser enfrentado sob duas óticas. A primeira é que a gente olha a administração pública. Né? Os municípios têm que se organizar para fazer a disposição adequada. Porque não é simplesmente pegar, porque quem gera o resíduo somos nós. Né? Cada um de nós aqui, quem está ouvindo, né, aqui o nosso podcast, está gerando lixo. Tá, né? De novo, está nesse plano aqui, acorda, dorme, se alimenta, está gerando lixo em casa. E esse material precisa, primeiro, ser devidamente separado do que é reciclável do não reciclável. Ou, na verdade, Natalina, até sendo um pouco mais detalhista, são 3 frações que a gente gera em casa. Isso você sabe melhor que ninguém. Que é a fração seca, que são os recicláveis, os orgânicos, resto de comida, entre outros materiais. Esse aqui também dá para reciclar, né? Dá para compostar. E você tem, de fato, o rejeito. O rejeito era o antigo lixo. Por exemplo, o lixinho do banheiro. Isso não dá para reciclar. Isso aqui é que tem que ir para um aterro sanitário. O reciclável, idealmente, deveria ir para uma cadeia que tivesse uma cadeia estruturada de reciclagem, envolvendo catadores, catadoras, organizações, para potencializar essa economia, para gerar um novo produto. O orgânico ser tratado para gerar o composto e o rejeito, sim, mandado para aterro sanitário. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Ainda você tem uma mistura desses materiais e quando você mistura, depois fica difícil separar. Aí você tem que mandar direto para algum lugar. Então, o papel do cidadão é fundamental nessa separação da porta para dentro, olhando para as nossas casas. Você é um exemplo, porque eu sei que você tem compostagem, você separa as embalagens, a fração seca, você faz a gestão em casa, inclusive, como exemplo. O meu lixo é muito... Esse micro. 1 quilo que você falou diminui bastante. Exato, 1 quilo por semana. Por semana. Eu não tenho dúvida disso. Só que ainda nós somos poucos.
É o que É a isso gente que eu queria precisa. perguntar. Quantos por cento dos brasileiros fazem essa lição de casa que você acabou de falar? Olha, eu não tenho um percentual preciso, mas só para você ter uma ideia, em termos de reciclagem no país hoje, o índice gera em torno de 8%. Então você imagina, aproximadamente o Brasil gera 80 milhões, mais ou menos, de toneladas por ano, o que é objeto de reciclagem aproximadamente 8. Então é traço, né? Então nós estamos falando ainda que tem um potencial enorme dentro da cadeia da reciclagem. Né? Mesmo a parte industrial, as empresas assim também fazem essa reciclagem menor? Bom ponto. O setor privado, as indústrias em geral, já estão mais organizadas. Já tem uma gestão de resíduos que vem aí dos últimos 15, 20 anos, já de uma forma mais preparada, com rastreabilidade, valorizando os resíduos, buscando o aproveitamento econômico desse material. Esse índice do 8% é fundamentalmente do resíduo sólido urbano. E aí olhando para os nossos domicílios. Domiciliar. Exatamente, para as casas. Esse resíduo de casa que ainda tem um índice baixo de reciclagem. Como eu comentei, de um lado o consumidor, do outro lado o gerador do resíduo, porque quem gera é cada um de nós que está aqui, e do outro lado você tem o município, que tem um papel fundamental. Você tem um papel dele estruturar a coleta seletiva, dele sensibilizar o cidadão para aderir, para participar. Infelizmente, hoje você tem, mesmo cidades, eu vou pegar a cidade de São Paulo, você tem, lógico, no estado, mas olhando para a cidade de São Paulo, que tem inúmeros PEVs. Sabe qual que é o grande problema, Natalina? Não tem descarte, não tem devolução. A população não adere. Então, você tem uma estrutura enorme espalhada na cidade. Tem 130 ecopontos. 130 ecopontos e milhares de contentores para o vidro, por exemplo. E mesmo assim, o descarte abaixo. Quer dizer, o problema então está na conduta individual de cada família, de cada pessoa. E aí eu vou entrar num tema que é polêmico e é emblemático, mas que é um dos grandes motivadores para a separação. Porque quando a gente fala da gestão de resíduos, muito se traz como exemplo a Europa. Porque na Europa funciona, porque tem a reciclagem, porque... Sim, todo país todo país organizado em gestão de resíduos tem um pressuposto. Qual é? O pagamento pelo lixo. Paga pelo resíduo. Como fez o Jaime Lerner em Curitiba. Comprava o lixo. Na verdade é o seguinte, ele cobra do gerador. Porque o gerador, que somos nós, se a gente usa água, abastecimento de água, a gente paga. Energia, telefone, pacote de dados, são serviços públicos. E porque o resíduo, infelizmente, tem esse senso de que é um serviço à disposição do cidadão. Vai ter um custo para o usuário. E que deveria ser quem gera mais paga mais, quem gera menos paga menos. Mas esse é um tema difícil que felizmente vem crescendo. Inclusive, vários municípios vêm implementando, aqui eu estou falando, pessoal, para ser mais objetivo, de taxa ou tarifa do lixo. Taxa ou tarifa do resíduo. É cobrar o gerador. O gerador tem que custear o sistema. E aquele que gera menos, paga menos, gera mais, paga mais. E esse recurso que vai nos ajudar a estruturar, acabar com os lixões, aumentar a coleta seletiva, aumentar o índice de reciclagem. Mas Fabrício, isso é um tema difícil. Não estou dizendo que é fácil, simples, mas nós que consumimos e que geramos o resíduo, nós temos que ter clareza que onde funcionou porque houve a cobrança. Agora, a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que é, se eu não me engano, 2010. 2010, né? Isso. Ela já não preconiza isso? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é exatamente a Lei 12305 de 2010, ela já trazia diretrizes gerais, mas ficou mais categórico a partir de 2020 com o novo marco do saneamento. O novo marco do saneamento trouxe expresso isso, Nataline. O município, que é o titular do serviço, deve assegurar a sustentabilidade econômica e financeira do serviço de resíduos. Ou melhor, deve assegurar recursos para custear o sistema. Seja por meio de taxa, que é quando o município cobra direto, seja por tarifa, que é quando o município concede o serviço para o privado e o privado faz a cobrança da tarifa do resíduo. Como acontece com o saneamento e outros serviços públicos. Então, esse é um tema que ainda o Brasil caminha a passos lentos,
melhorou. Se olhar numa fotografia aqui de 2010, 2015, até 2020, onde não tinha de forma expressa essa obrigação, a gente tinha poucos municípios de fato cobrando. Porque na verdade é o seguinte, o que a população não está entendendo, ou o gerador do resíduo, ou a geradora de resíduo, Nataline, é que se o município não cobrar o usuário do serviço, o município vai fazer frente aos custos de coleta, transporte, reciclar, com recurso do orçamento. Recurso do imposto. Não, do orçamento. E é caro, né? Não, é caro e vai para o orçamento. Orçamento municipal. Que é o imposto que a gente paga. Exato. Onde está tudo. Só que você paga de um lado ou você paga do outro. Exato. Mas na hora que você está falando do imposto em geral, você tem saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, vários serviços públicos que você não pode cobrar o usuário. Você não pode, ou o cidadão que usa o sistema público, você não pode. Então, o que acontece? Recursos que deveriam financiar toda essa estrutura para o cidadão, de saúde, educação, viário, lazer, infraestrutura, recapeamento de... Você pega uma parte desse recurso e vai custear o resíduo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui dentro desse raciocínio. A lei não previa que o custo para você destinar corretamente os resíduos ficaria dividido entre o poder público, o produtor do produto lá né, que é comprado e o consumidor. Não era dividido em três isso aí? Alguém paga alguma coisa nisso? Você está certíssimo. Aqui eu dei o exemplo dos dois e aí você falou, e o setor privado? Aí você entra num tema da lei, num instrumento que chama logística reversa, que é exatamente isso que você ponderou, que você trouxe inclusive como exemplo da cidade de São Paulo. Logística reversa, que para ficar todo mundo aqui também no mesmo nível de informação, é uma obrigação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de alguns produtos, o que inclui pneus, eletrônicos, lâmpadas, alimento, bebida, produto de limpeza, entre tantos outros produtos. Então, o fabricante, importador, distribuidor e comerciante desses produtos tem qual obrigação? Viabilizar o retorno do pneu, da embalagem, do eletrônico, da garrafa plástica, da lâmpada, da garrafa, das embalagens em geral e a destinação final, que é fundamentalmente a reciclagem. Então, essa é a atribuição do setor empresarial. Mas isso não é feito. Isso vem sendo feito de forma gradual e progressiva. Vou dar um exemplo. Hoje, a meta para embalagens, Nataline, vamos imaginar, eu, Fabrício, fabrico o alimento. Então, eu coloco, sei lá, bolacha no mercado. E essa bolacha é embalada numa embalagem de plástico. Vamos imaginar que eu coloco 30 toneladas de embalagem por ano no mercado. Desculpa, 100 toneladas de embalagem no mercado no ano. Eu tenho que, neste ano, agora de 2026, tirar 32 toneladas. Então, eu pago uma empresa, uma entidade, para recolher 32 toneladas e assegurar a sua reciclagem. Isso já é uma realidade no Brasil, já tem um grupo de empresas fazendo, mas sabe qual é o grande problema aqui? É que você tem um grupo fazendo, Nataline, sendo que você tem talvez um grupo 2 vezes maior, fabricando, importando, distribuindo e comercializando. Então, o que nós precisamos é de mais fiscalização para mais empresas cumprirem a sua obrigação. Senão você vai ter um pequeno grupo de empresas cumprindo logística reversa e um outro grupo de empresas sem cumprir. Especialmente onde nós temos um desafio grande no Brasil é do importador. O controle à importação. Nós não temos controle à importação. Então você entra, igual eu dei o exemplo aqui, eu sou um fabricante de bolacha e estou cumprindo a logística reversa. Esse ano é 32%, ano que vem é 33%. 2028 é 35%. Mas tem crescido pouco, né, essa responsabilidade? Talvez não tenha fiscalização necessária. Ela vem crescendo. Ela foi 22%, pulou para 30% em 2024 e agora 31%, 32% vai. Isso de embalagens. Se você pegar pneus, já tem um índice maior de reciclagem. Pneu parece que tira bastante Tira bastante do meio ambiente. Você tem lâmpadas que tem também funcionado. Tira bastante. Pilhas tira bastante. Pilhas também tem. É que embalagens, por ser um mercado muito difuso, você tem muitas empresas.
Então eu dei o exemplo, imagina eu que sou uma empresinha pequena fazendo, grandes empresas estão fazendo, mas tem um outro universo de empresas ainda que nada fazem. Então talvez dê essa sensação, como você muito bem colocou, de falar, pô, poder público de um lado, cidadão do outro e o setor privado. O que eles estão fazendo? Então eu acredito, e aí, só para que esse raciocínio, isso que nós chamamos de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Essa responsabilidade, inclusive, que foi a sua iniciativa de modernizar na cidade de São Paulo a legislação de logística reversa, trazendo esse conceito, que traz obrigação para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus, eletrônicos, embalagens, pilhas de baterias, lâmpadas, entre outros produtos. Então isso tem avançado no Brasil, lembrando, é uma obrigação no Brasil como um todo e vem sendo paulatinamente implementado. Mas você vê que são frentes diferentes. Consumidor, custear o sistema com base no que gera. Poder público, fazer a gestão do resíduo sólido urbano, impulsionando a cadeia da reciclagem, não usando lixões, fazendo uma valorização do resíduo. Setor privado empresarial, viabilizar a coleta e a reciclagem proporcionalmente, né, com índices proporcionais daquilo que coloca no mercado. Aí, com essa responsabilidade compartilhada, talvez a gente avance sobremaneira na gestão de resíduos. Você sabe que São Paulo, você sabe disso, que a cidade de São Paulo, ela já tem caminhão de coleta seletiva em 100% das ruas da cidade. Passa uma vez por semana, para você colocar o lixo separado. Lá na minha casa passa às terças-feiras. Toda terça-feira a gente põe lá uma bambona de reciclado e eles levam para as cooperativas. E tem já na cidade de São Paulo 32 cooperativas credenciadas e tem mais 50 cooperativas que estão pedindo credenciamento, cooperativa de catadores, que são os que separam. E a cidade está fazendo agora um investimento grande em dois parques para resíduos, lá na Zona Leste de São Paulo, até muito polêmico, porque eles querem botar uma usina de queima de lixo, então tem uma polêmica que não deve queimar, produzir eletricidade, mas a cidade tem se debruçado sobre isso, né? Sem dúvida. E lembrando, né, aqui, para quem está nos ouvindo, nós estamos falando de uma cidade que é do tamanho de um país. Nós estamos falando de São Paulo, tem 11 milhões de habitantes, se vocês observarem, por exemplo, o país Portugal tem 10. Então, essa cidade de São Paulo é extremamente desafiadora. E esses exemplos que você trouxe, eu vou complementá-lo com uma que é os caminhões funcionando com biometano, Nataline, que é gerado nos próprios aterros. Então, olha só, pessoal, a gente gera resíduo em casa, os orgânicos, ele vai para o aterro sanitário. No aterro sanitário, ele é objeto de um tratamento. Esse tratamento gera um gás, uma energia, que depois abastece o caminhão, que faz a coleta do resíduo, que pega esse material. Isso é o que nós chamamos, inclusive, de economia circular, é circularidade na prática. Já são mais de 200 caminhões movidos a biometano. No total, de acho que de 600 que tem na frota de lixo. É algo impressionante, é algo incrível. E aí a gente mostra todo o poder ou, né, a inovação que está atrelada ao setor de resíduos. E vou fazer aqui um comentário a uma informação que você trouxe, que São Paulo vai ter ecoparques que vão trabalhar com um sistema que a gente chama de waste to energy, que é gerar energia a partir do tratamento de resíduo. Certo? Então nós vamos tratar o resíduo e do tratamento térmico desse resíduo gera energia. Mas veja, na minha opinião, num país onde a gente tem lidado com um volume enorme de lixões, Nataline, eu acho que assim, nós temos que, não obstante, como você colocou, às vezes controverso, mas nós temos que ver as tecnologias, se é aplicável ou não. Não dá para simplesmente, eu sou contra porque sou contra ou sou a favor. Acho que o debate é importante, é técnico. Essa tecnologia, ela foi submetida a um escrutínio, análise técnica profunda da CETESB. Lembrando aqui, quem está nos ouvindo, a CETESB é uma das melhores agências ambientais do mundo. Do mundo. Então, assim, com um nível técnico altamente especializado.
Então foram avaliados todos os sistemas de controle da poluição, o que funciona, o que deve ser investido. Então, São Paulo, até pelo volume de geração aqui, quando eu comentei, né, dos exemplos internacionais que eu falei de cobrança, um outro instrumento muito comum internacionalmente é exatamente as unidades de tratamento térmico. Entendeu? Até porque tem um limite hoje para você conseguir, inclusive, as distâncias para os aterros sanitários. Então, isso é um processo natural exatamente em áreas muito povoadas, como é a própria cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, Soraya, você acompanhou bem. Você tem essa cara de novo assim, vai ser bem antigo também, como eu. Quer dizer, menos antigo do que eu, mas também não é tão novinho, tá certo? A cidade de São Paulo, em 2008, ela construiu nos 2 aterros, coletou o metano e construiu 2 usinas de produção de eletricidade com a queima do metano que era produzido nos aterros, que funcionam. Agora parece que estão funcionando menos, mas funcionaram produzindo energia para cerca de 500 mil pessoas, energia elétrica. Então, quer dizer, a gente tem uma experiência boa, né? Mas mesmo assim a gente ainda vê muito lixo na rua, nos córregos, muito resíduo jogado na rua. Existe pessoal rasgando os sacos de resíduo. E tem um problema do resíduo de tecidos, resíduo têxtil, que agora fizeram uma central de recolhimento, mas a região de produção de têxtil em São Paulo jogava toneladas e toneladas de restos de tecido têxtil. De retalhos na rua, né? Quer dizer, nós temos problemas imensos, mesmo sendo uma cidade que já avançou. Outras cidades do estado também eu acho que têm implantado políticas boas, né? Sim. O estado de São Paulo inteiro, você tem várias iniciativas de regionalização importantes. Por exemplo, em que estruturas como essa de aterros sanitários atendem a mais de um município. Então, você evita novos impactos. Você tem de valorização, plantas de reciclagem, plantas industriais de compostagem. Você tem o próprio biometano que começa a expandir, sai da cidade de São Paulo e também começa a ser gerado em outros aterros, né, no estado. Sem dúvida alguma, tem inúmeras soluções no estado. Pois é. Agora, do ponto de vista planetário aqui do nosso mundo, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a questão do plástico, que é um assunto que está todo dia na boca do povo, na mídia. Quer dizer, a quantidade de plástico que nós estamos descartando pelo mundo afora, está caindo no mar, ou mesmo se transformando em microplástico, é assustador, né? Hoje eu vi uma matéria dos japoneses conseguiram sintetizar um plástico que com 3 semanas se dissolve na água. Não sei se aquilo é real ou não, mas é uma notícia boa. Qual é a visão sua, assim, e do ponto de vista geral do mundo, sobre essa questão do enfrentamento dessa pandemia do plástico entre a humanidade? Vamos lá, boa pergunta. E aí eu vou trazer um pouco da própria literatura, né? Como eu havia comentado, inclusive, no nosso bate-papo anterior, eu concluí o doutorado recentemente e o tema do meu doutorado foi o Tratado Global de Combate à Poluição Plástica. Então, hoje existe, capitaneado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, um trabalho junto aos países para redigir um tratado, um acordo para combater a poluição plástica. E o plástico, acho que assim, para começar, ele tem as suas virtudes que também são incontestáveis, né? Em termos de segurança do alimento para você manusear, o próprio custo desses materiais. Lembro da época da pandemia, né, que a gente não podia tocar, na verdade, nos produtos, então se utilizou recicláveis a esmo. Você tem um processo de valorização do material e um desafio do descarte. Essa é a questão do descarte, de novo, esse material que você muito bem coloca, que vai nas encostas ou que acaba impactando, está muito associado também ao descarte inadequado, né? O descarte incorreto, que não é apenas do plástico, né? O descarte dos materiais. São Paulo vivencia isso sistematicamente. Eu acompanho, inclusive, as gestões, não só da cidade de São Paulo, mas do país como um todo, várias ações de combate ao descarte inadequado que os municípios vêm fazendo.
onde pega o cidadão descartando na boca de lobo, descartando na beira do córrego, descartando. Isso com sistemas aptos a receber. Então nós temos esse desafio da conduta, da educação ambiental, né, do compromisso do cidadão cumprir a sua parte. 2, a versatilidade do plástico versus o descarte inadequado. Então, o plástico tem as suas virtudes e, se descartado de forma inadequada, vai atingir o curso d'água, vai. Então, acho que hoje eu tenho visto um trabalho muito grande, não só no Brasil, mas internacional, para combater a poluição. E uma das obrigações, ou um dos temas para combater a poluição, Nataline, é a questão da proibição do microplástico, inclusive, como você muito bem colocou, a obrigação global, não só no Brasil, mas internacionalmente, de implementar a logística reversa. Então, os países também regulamentarem para que quem coloca no mercado o produto embalado se responsabilize pela coleta e pela reciclagem. Você tem medidas voltadas à limpeza de praias, né? Você tem um problema também com a questão da pesca. Muitas redes abandonadas no ambiente marinho. De plástico, exato. Muitas redes abandonadas e que precisam ter esse recurso, porque daí você também impacta no ambiente marinho. Então são várias ações em curso. Só no Brasil, que eu comentei, eu não trato o plástico de forma diferenciada, porque o que nós temos hoje no Brasil? Quando a gente olha o resíduo sólido urbano, o que a gente gera nas nossas casas, em média 45% é orgânico, em média. Então nós temos um problema enorme para resolver com o orgânico, que hoje a solução do biometano já é meio caminho andado, que é ótimo no Brasil. Você tem aproximadamente 18 que é plástico, aí você tem 15 papelão, aí vai estratificando, 8 vidro, aí você vai e você tem a fração do rejeito, que é o que deveria ir para aterro sanitário. O rejeito é quantos por cento do lixo em geral? Dá uns 20%? Não dá, menos. Quer dizer, esse seria o verdadeiro lixo. Exatamente. Esse é o lixo. O popular lixo é o rejeito. É exatamente isso. É esse que deveria estar indo para o aterro sanitário, apenas, né? E não os materiais passíveis de reciclagem. E aí, nesse ponto, até acho que assim, você comentou, e nós precisamos fazer aqui o registro, o papel fundamental que as organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis têm dentro desse processo. São grandes agentes da reciclagem dentro, não só, por exemplo, a minha família é de uma cidade do interior de São Paulo, que é Araraquara, e onde você tem ali uma cooperativa que é a Cássia, histórica na coleta seletiva. Minha mãe está toda disciplinada, desde sempre, para ter o material reciclável, disponibilizar para coleta, as cooperativas participam, elas passam nas residências. Então, o papel também da política, que essa política de resíduos, ela não é apenas ambiental, né? Ela tem um impacto socioambiental incrível. E acho que esse é um ponto também que a gente precisa reforçar, porque o papel das organizações de catadores e catadoras é importantíssimo para a gente desviar esse material passível de reciclagem dos aterros sanitários. Ou, no pior cenário, como a gente conversou aqui no nosso bate-papo, de lixões, que é a realidade ainda de metade dos municípios brasileiros. Então, tem muita coisa a ser feita, Nataline. Tem muita coisa a ser feita. Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu acho que a gente tem avançado, como você disse, não só no Brasil como no resto do mundo, mas nós estamos avançando numa velocidade muito aquém do que a realidade crua e concreta exige. Então, hoje a gente tem uma contaminação de resíduos no solo, na água e no ar, porque os resíduos também têm resíduos gasosos. Sim. Os gases de efeito estufa não deixam de ser também resíduos, certo? São resíduos em forma de gases. E eu acho que a gente está, embora tenha todas essas iniciativas que você falou, internacionais, eu vi que a ONU, isso que você disse, a ONU fez uma iniciativa de criar uma campanha bem forte entre os países para a questão do plástico, né? Sim. Isso está acontecendo, né? Isso é realidade. E está começando a dar algum resultado, está tendo uma... Não, na minha opinião, Natalia, só o fato de você imaginar que
pode-se chegar num instrumento, num contrato, igual é o Acordo da Mudança do Clima, né? Convenção de Minamata, que visa eliminar mercúrio. Você tem agora a ONU capitaneando um acordo global de combate à poluição plástica. Isso por si só mostra a importância do tema. Você conhece tecnicamente alguma iniciativa séria de fabricação de plástico que tem uma degradação na natureza mais rápida? Você conhece alguma iniciativa? É possível que a gente consiga produzir um plástico que se dissolva na natureza num prazo mais rápido, sem poluir tanto? Tem essa condição? Eu acredito que aí o que vem da tecnologia não dá para, da inovação, sem dúvida alguma, não dá para a gente tirar de frente. É que o que a gente tem visto hoje no Brasil tem iniciativas nesse sentido. Você tem o plástico P verde, tem cadeias de reciclagem para plástico, para diferentes plásticos. Nós temos um índice de reciclagem de PET no Brasil que é impressionante. Altíssimo. Mais de 60%? Mais de 60%, altíssimo. Dizer, o que se produz de PET, o que se tira para reciclagem é bem mais que a metade. Mesmo assim, é uma quantidade enorme. Ainda tem. E outra, você tem um volume que também não volta, porque você tem muito do PET, vou pegar o PET como exemplo, o plástico PET, que volta para ser uma nova embalagem. Só que você tem muito PET hoje que está indo para roupa, para têxtil, para outras cadeias. Então, assim, é um tipo de plástico, por exemplo, que ele é absorvido na cadeia da reciclagem. E essa outra cadeia muitas vezes não é reciclada. Essa aqui pode ser que não tenha estrutura como essa aqui tem. Então, assim, vem se melhorando os materiais, mas o Brasil ainda enfrenta esse desafio de impulsionar a cadeia da reciclagem. Mais do que o próprio material ainda, é investir para que esses materiais, né, sejam recuperados e reciclados. É importante que as pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, não só os funcionários públicos e as funcionárias públicas que assistem o programa, mas as pessoas em geral da população que tenham acesso a essa conversa, façam a sua parte, né? Quer dizer, a primeira coisa é fazer como a gente faz lá em casa, né? Separa tudo, coloca o reciclável no dia que o caminhão passa, ele leva. O lixo orgânico eu aproveito, não a comida, que a gente não deixa sobrar comida. A gente faz na medida, a gente consome o que produz. Então não tem comida para jogar fora. Mas o resto, os talos de verdura, casca de fruta, essas coisas, eu aproveito tudo para compostar para as plantas. Eu ponho lá, as plantas comem, ficam felizes com aquilo e o rejeito é pequeno. Quer dizer, eu faço isso, não perdi nenhum braço, nenhuma perna, não perdi o pescoço de fazer isso, pelo contrário. Então, a primeira mensagem nossa é que as pessoas cumpram essa tarefa, não é? E se na cidade dele não tem o caminhão de reciclagem, que eles se organizem, vão no prefeito e falam: prefeito, nós não queremos que a nossa cidade vire um lixão, então o senhor providencia aí, traga uma cooperativa. Essa é a mensagem que a gente tem que dar aqui, não é? Para sair daqui com alguma coisa prática, né? Para a gente colaborar com o processo. Você quer complementar alguma coisa antes de se despedir? Eu acredito que o que você trouxe faça a sua parte. Nós temos nossas atribuições, não é apontando o dedo para lá e para cá, vamos cumprir a nossa. Consumiu? Separa, disponibiliza para coleta, entrega, faça o seu dever. Evite que aquele material, especialmente esse que tem um potencial valor, né, econômico para outras cadeias, né, para os catadores, etc., para que isso chegue no endereço certo. Então, acho que essa mensagem é fundamental, olhando para os colaboradores, para os funcionários públicos, que cumpram com a sua atribuição, e depois o município fará dele, o setor privado também. Muito bem. Eu agradeço muito a tua presença, Soler, aqui no nosso programa, no nosso EcoVoz. Eu sei que você é um dos maiores especialistas do país no assunto. Eu conheço o teu trabalho, eu sei. Aliás, já me aproveitei dele quando eu era vereador, vou repetir aqui. Você nunca exigiu nada para fazer colaboração. A lei de logística reversa da cidade de São Paulo, que nós aprovamos, foi você que me ajudou a escrever. Infelizmente, o prefeito da época vetou 2 artigos fundamentais e ele, de certa forma, diminuiu o tamanho da lei, mas nós fizemos a nossa parte, aprovamos, mandamos, né? Tivemos até um susto, porque tínhamos feito uma conversa com a prefeitura de que eles iam sancionar. A pressão foi tão grande de certos setores de produção que ele acabou vetando 2 artigos importantes. Mas
vamos continuar trabalhando. Eu te agradeço muito e você pode se despedir aqui dos nossos amigos e amigas com uma palavra final. Bom, Nataline, também aqui agradecer o convite, dizer mais uma vez, um privilégio estar aqui. Essa história que você comenta, não fiz nada mais do que acredito que deveria ter feito, e que sem dúvida alguma isso é mérito do trabalho, da credibilidade que você sempre trouxe para a pauta ambiental, dentro dela resíduos, e se tivesse mais demandas dessa natureza, certamente estaríamos juntos, e o que foi plantado está aí. Nós temos uma regulação, ela está vigente, ela gera efeitos, não obstante um outro veto. Então, fica para a história, né? Marca a posição da política pública, os resultados que a sociedade pode colher. Então, de novo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa aqui e seguimos firmes. Um abraço para vocês também. Obrigado por assistir o EcoVoz. A FEPESP agradece.